Meus senhores e minhas senhoras, eu gostaria de falar sobre vocês sobre a posse da ministra Carmen Lúcia como presidente do STF. Eu estou chocado, horrorizado com o que aconteceu. Por isso, eu vou falar aqui sobre vocês e coloquei esse título aqui. Os marginais da República abrilhantam a posse da nova presidente do STF, Carmen Lúcia. A ministra e hoje presidente do STF, Carmen Lúcia, cometeu um enorme tropeço inicial. Ela quebrou o protocolo, deixou de falar diretamente para o presidente da República e falou diretamente para o povo. Isso foi festejado, foi colocado como algo espetacular. Essa quebra do paradigma da posse da ministra, como simplicidade, como algo assim muito importante, como uma pessoa voltada do povo e voltada para o povo. Olha, melhor do que isso faz o convidado dela, o Luiz Inácio Lula da Silva. Isto foi um ato populista dos maiores. Porque vamos ver o conjunto da obra. Se ela é tão austera, se ela é tão simples, por que a festa da posse da nova presidente do STF? Por que essa festa não foi somente entre os ministros? Por que tinha que convidar o presidente da República? Por que tinha que convidar o presidente do Senado? Por que tinha que convidar o presidente da Câmara? Todos esses aí são convidados por reverência. Mas que reverência você pode ter para pessoas que não a merecem, que não merecem o menor respeito? O seu Temer, o nosso presidente atual, é o menos alvejado que está nesta posse. Mesmo assim, é um homem citado em várias delações premiadas. O senhor Renan Carneiro, ou Renan Calheiros, e etc, etc tal. Meus senhores, eu vou ler para vocês aqui a lista dos convidados marginais da República. E quem chamou de marginais da República não fui eu. Foi no seu discurso o decano do STF, Celso de Mello. Vamos ver. Primeiro, ela convidou especialmente o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva? Que tropeço fenomenal! Você traz um elemento que responde a inquérito dentro do STF. Acusado de chefe de organização criminosa. E acha que isso é um ato popular, um ato para o povo brasileiro? Trazer para a posse dela o homem que traiu o povo brasileiro, o homem que mais mal fez ao povo brasileiro foi o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Quebrou a Petrobras, roubando a Petrobras. No mensalão, desviou recursos para a manutenção do poder. Segundo o próprio Duda Mendonça, combinou, antes de ser presidente, a campanha, o trabalho da campanha, para ser pago quando ele fosse presidente. É um homem que está acusado de receber benefícios indevidos, como um triplex em São Paulo, sítio Atibaia, em função das propinas da Petrobras. É esse homem que adotou
doutora Carmen Lúcia vai convidá-la para sua posse do Supremo Tribunal Federal, ela poderia sim agradecer, porque ele a indicou como ministra. Mas a indicação do ministro não é algo pessoal, é porque ela é competente, é porque ela merece. E ele é o presidente da República, precisava de botar uma ministra. E ela foi indicada por várias pessoas, não foi por ele pessoalmente. Mas mesmo assim, eu entendo que ela tem uma gratidão por causa disso. Mas tem várias maneiras de você pagar essa gratidão. Num momento desse, exato, onde há uma desconfiança total sobre todas as instituições, a nova presidenta do STF convida para sua posse um homem que está sendo julgado, que tem um inquérito lá dentro, como chefe da organização criminosa, que destruiu a Petrobras, que destruiu o país e deixou os pobres muito piores do que estava antes. Acabou com a saúde, acabou com a educação. É essa a pessoa que deve ser convidada? Muito bem. Passemos adiante. O Renan Calheiros. Como convidar o Renan Calheiros? Porque ele é presidente do Senado. Em deferência. Deferência significa respeito. Que respeito pode ter uma nova presidente do STF a uma pessoa que já foi presidente do Senado e renunciou para não ser cassado? Voltou a ser presidente do Senado com a ajuda de Lula e do PT. E por que ele renunciou? Por que ele iria cassado? Porque ele teve um filho bastardo com a jornalista, ela cobrou pensão e ele colocou uma empreiteira para pagar a pensão do filho dele. Tem atualmente 10 inquéritos abertos no STF, entre investigações na Lava Jato, Zelotes e outras. Esse o homem que ela tem deferência convidou, ou estava lá, o senhor José Sarney, ex-presidente, um dos maiores corruptos do país, segundo o próprio Lula. O Lula dizia que ele era o maior grilheiro do país. É um homem que está citado em várias delações. Está enrolado na Lava Jato. Não é só ele e a família dele toda. Esse é o homem que tem que estar presente lá. O senhor ex-senador Edson Lobão, investigado na Lava Jato, entre outras. É esse o homem que merece estar numa posse? Convidado por quê? Ex-senador? Amigo do José Sarney? É isso? O senhor Aécio Neves, porque é presidente do PSDB, porque é senador, mas está investigado em 2 inquéritos no STF? Como é que um cara que é investigado no esquema do inquérito do STF vai para a posse da presidenta? Não tem o menor sentido isso. Depois, Augusto Nardes, presidente do Tribunal de Contas da União, investigado nas Zelotes. Esse, o currículo do convidado. José Eduardo Cardoso, ex-advogado da União, investigado por obstrução à justiça, que faz o diabo e mais ainda para livrar Dilma do impeachment. É esse o homem que é convidado para estar presente numa cerimônia dessa? Ora, doutora Carmen Lúcia, com todo respeito, a senhora deixou de convidar para completar a festa o senhor Eduardo Cunha. Por que não convidar o Eduardo Cunha? O Eduardo Cunha tem currículo suficiente para estar entre seus convidados. Qual é a conclusão que nós podemos chegar? A conclusão é: o STF está dominado? Porque os marginais da República estão aí. E eu vou ler para vocês aqui o que disse o decano. O decano falando sobre isso. Ao mencionar os marginais da República, portanto, estou botando aqui marginais da República por causa do Celso. Foi o Celso que me deu essa ideia. O Celso de Mello, o ministro Celso de Mello. Cadê?
Ao mencionar os marginais da República, Celso de Mello disse que existem no país práticas delituosas perpetradas por intermédios de organizações criminosas e que os investigados obtêm inadmissíveis vantagens e de benefícios de ordem pessoal ou de caráter empresarial ou ainda de natureza política partidária. Se você olhar isso aqui, tudo isso está com Lula. Olha aqui. Por intermédio de uma organização criminosa. Ele está no STF, no inquérito, como chefe de uma organização criminosa. O Lula está lá. Qual é a cara de Lula ao ouvir o Celso dizer isso? E que os investigados obtêm inadmissíveis vantagens, como, por exemplo, o sítio de Atibaia, o triplex de São Paulo, de ordem pessoal, ou de caráter empresarial, o Instituto Lula, faturando com palestras que nada mais são do que lavagem de dinheiro. Ou ainda, de natureza política partidária, que ele comprou a base do governo com recursos desviados do povo brasileiro. Agora, ministra, ao pensar que quebrar o protocolo se dirigindo diretamente ao público foi alguma coisa, para mim, isto foi muito mais do que uma piada de mau gosto. O povo precisava, se você quisesse, ou se a senhora quisesse, quebrar o protocolo de vez, mostrar austeridade, mostrar honestidade, mostrar sinceridade, respeito às leis, você deveria ter dito que a festa da sua posse só ia participar os ministros do STF e mais ninguém, a não ser os familiares. Só, exclusivamente isso. Ficaria muito bem definido e reconhecido e aceitado pela sociedade que a Vossa Senhoria não convidou e não fez deferência a todo esse pessoal que está aí, porque a senhora não os respeita. E não os respeita porque tem razões de sobra para não respeitá-los. Era isso que deveria ser feito. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.